você não minimamente não incomodar os crentes, você não é artista pop. Pelo amor de Deus. Então... E não é o crente que é legal e que segue a parada dele e beleza, né? Vocês sabem do que eu tô falando, assim. Até o crente entende, o crente legal entende de quem eu estou falando. E da igreja como uma... É uma associação política, né? A igreja é política, a igreja foi feita pela economia, né? Então, todo esse sistema patriarcal problemático é... Então, eu faço questão de questionar em qualquer coisa que vocês quiserem falar, assim. Se não incomoda a igreja, não incomoda os cristãos, se o artista não incomoda os cristãos, não é artista pop, disse a Luísa Sonza. Que coisa. Ah, mas ela também fez uma ressalva. Olha, eu não estou falando sobre os crentes legais. Os crentes legais são meus parceiros. Puxa vida, quem é esse crente legal que gosta da Luísa Sonza, ou melhor, né? não irá julgá-la? Você é o crente legal? Rapaz, eu acho que eu já fui um pouco, viu? Esse crente legal aí, que é elogiado pela Luísa Sonza, mas eu acho que não é elogiado por Deus, não. Quem é esse crente legal, hein? Será que você é esse crente legal? Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Então vamos lá. A Luísa Sonza, numa entrevista, disse exatamente isso. Olha, se você é artista e você não incomoda a igreja, você não incomoda os cristãos, você não é um artista pop. Aí, aquele papinho marxista, né? Ah, a igreja é uma organização, é uma empresa, tipo empresa, alguma coisa assim ela falou, do patriarcado e por aí vai, meu Deus do céu. Eu não sei se ela está aqui fazendo uma alusão direta a Marx, mas tem tudo a ver com Marx, né? O Marx dizia que a própria igreja, a própria religião é só um produto do sistema dos meios de produção da época, que no caso era o capitalismo. Tudo existia, a religião, a moral, era apenas um produto do meio de produção da época, o capitalismo, para oprimir as massas. Então, até a própria moralidade era um meio para oprimir as massas. Não existe certo e errado, óbvio, porque Karl Marx, ateísta, materialista como era. Então, essa talvez aí é um pouco a fala dela, eu não sei se ela leu, ela deve ter ouvido em algum lugar, né, alguém falou e ela tá repetindo aí. Mas enfim, ela obviamente lucra com a bunda, lucra com o sexo. Óbvio que não tem como a igreja dizer, ei, que coisa linda o que ela faz. Eu fiz inclusive um vídeo aqui falando sobre isso. Ela fez um vídeo, pelo amor de Deus, que ela parece, ela tá no meio de Campo de Morango, mas parece que ela tá ali, né, naqueles dias, né, quando as mulheres estão naqueles dias. Negócio horroroso, negócio horroroso. É óbvio, então, que a igreja não tem como aplaudir um negócio desse. Então, por isso que ela disse, olha, a gente tem que fazer algo e tem que incomodar os crentes. Ora, ao longo da história, a gente sabe que bunda chama atenção. A gente sabe, o pessoal do marketing sabe disso. Tem um livro chamado Brainwashed, Lavagem Cerebral, ou seja, a lavagem cerebral por meio das marcas, seria essa a ideia. E como que as marcas fazem uma lavagem cerebral na gente. Eles entenderam como que o sexo chama atenção. É por isso que você via sempre, por exemplo, lá na cerveja, um comercial de cerveja, uma mulher bonita. Porque chama a atenção de todo mundo. Uma mulher bonita, ela chama a atenção das mulheres e chama a atenção dos homens. Não adianta, o sexo é uma coisa poderosa. Sempre foi uma arma política, sempre foi uma arma para você prender as pessoas. Por exemplo, Sansão. Sansão, ninguém conseguiu destruir Sansão. Ninguém. E como que os filisteus conseguiram dobrar Sansão? Colocaram lá Dalila. E por meio do sexo, Sansão caiu. Então a gente sabe disso ao longo da história. E principalmente na era do marketing, como o sexo é usado para chamar atenção. Como que a perversão sexual é sempre utilizado para chamar atenção. É isso que ela faz. Não tendo você capacidade de chamar atenção por meio de suas virtudes, aí você precisa usar a bunda, não tem jeito. É o que ela faz. Obviamente, então, isso vai ofender os cristãos. E foi isso que ela disse. Se você não ofende os cristãos, você não é artista pop. Mas no fundo é só isso, gente. É a utilização do sexo como um meio para chamar atenção. É a utilização. A Madonna fez muito isso. Ela fazia demais. Tem um dia um show dela em que ela dá um beijo na boca da Christina Aguilera e da Britney Spears. E por quê? Porque saiu em todos os lugares, porque não é uma coisa normal. Então chama a atenção. Isso chama a atenção e é isso que essa galera quer. Para vender, eles precisam aparecer. Então é só isso, usando o sexo como estratégia
de marketing. É isso que essa moça faz. E aí ela disse, olha, a gente faz isso aqui pra... Ela tá dizendo como se ela fizesse como se fosse um protesto, né? Não sei o que lá, a favor dos direitos e por aí. Mentira, tá usando o sexo como estratégia para chamar atenção. Mas ela quer dar uma máscara de que isso aí, o que ela faz, na realidade, tem por trás uma filosofia de vida e tal. Mentira, mas enfim. E aí, ela diz isso, que tem que incomodar os cristãos, mas não os cristãos legais. O crente legal não. Ela fala, não, o crente legal não, o crente legal tá comigo e tal. Rapaz, quem é esse crente legal, né? Eu acho que eu era um pouco desse crente legal quando eu me converti. Como assim que eu concordava com a Luísa Sonza? Ela nem existia na minha época, né? Quando eu tinha me convertido. Não, mas eu falo assim no sentido que me lembra um pouco a Priscila Alcântara, lembra? Que a Priscila Alcântara falava sobre Jesus e eu também não estou dizendo que eu era do nível dela. Mas lá no fundinho tinha uma essenciazinha de Priscila, de crente Priscila Alcântara em mim. Como assim? Lembra a Priscila Alcântara? Só do amor, ai que lindo, nada de não julgueis e por aí vai. E falava tudo isso para logo em seguida aparecer pelada. Então eu me converti e eu não tinha esse entendimento ainda, o entendimento que eu tenho hoje. E obviamente eu não pensava nisso, que aquela minha ideia, eu tinha essa ideia. A gente não pode expor o pecado. Não, é só não julgueis. Eu tinha essa ideia. Eu não tinha essa ideia lá no começo da minha caminhada para justificar o meu pecado. Não, pelo contrário, eu estava caminhando em santidade, buscando a Deus, mas eu tinha essa ideia, olha, a gente não pode expor o pecado e falar isso aqui é errado. A gente não pode criticar aquilo que é mal. Não é assim, isso é errado. Eu achava isso. É o não julgueis, o famoso não julgueis. Uma distorção, obviamente, daquilo que Jesus disse. E eu achava isso então, que era só por meio do amor que as pessoas seriam convertidas, que a gente não poderia expor o pecado e por aí vai. Então, eu não era como a Priscila Alcântara, que falava aquilo, não julgueis, para logo em seguida aparecer com aquelas roupas ridículas, fazendo um show, cantando músicas absurdas. Mas eu poderia me tornar daquilo, com aquele discursinho do não julgueis. A minha ideia era simplesmente porque eu aprendi isso, por onde eu andava, é isso que os evangélicos falam, muitos falam, e até às vezes na boa intenção, como era o meu caso, que acham que a gente tem que ser legal, nada de não julgueis, senão a gente se torna um fariseu. Era um medo que eu tinha, não queria me tornar um fariseu. O fariseu é aquele cara que criticava tudo, que parecia, em nome da fé, ele estava disposto até a criticar Jesus Cristo, que salvava, que curava. Por exemplo, Jesus fala em Lucas, eu acabei de pregar sobre isso, quer dizer, para vocês vai sair aqui acho que domingo, Jesus cura uma mulher que estava encurvada há 18 anos. O fariseu diz, isso não pode porque foi no domingo. Então havia isso no meu coração e há também no coração de muitos crentes, da gente não se tornar esse fariseu que fica achando pelo em ovo e que se torna, em nome da fé, usa a fé para fazer o mal ao próximo. Então havia essa preocupação no meu coração. E eu acho que há também no coração de muita gente. Mas definitivamente, a gente precisa se preocupar com isso. Mas definitivamente nós não podemos ser o crente legal. O crente legal é o não julgueis, é o que, em nome do amor, ele fica calado diante das injustiças, diante da maldade. Você tem que lembrar que Jesus não era um crente legal. Por quê? Quando ele via os fariseus, o que ele fazia? Ele expôs o pecado daquele povo. Ele expôs a hipocrisia do mundo religioso da época dele. Tanto é que quiseram matá-lo por isso. Ele não era um crente legal. Se ele fosse, ninguém ia matá-lo, querer matá-lo. Ele expôs os pecados daquela geração, de maneira perfeita como ele é, como ninguém jamais havia feito. E justamente por isso eles ficaram furiosos. Lembra lá de Apocalipse? As duas testemunhas lá de Apocalipse? Que todo mundo fala, é Elias, sei lá quem. Eu acredito que as duas ali, testemunhas, representam o testemunho da igreja. O testemunho da igreja ao longo da história. De qualquer maneira, ainda que eu esteja errado, o que eu vou falar aqui é verdade, ainda que eu esteja usando um texto errado. Mas eu acho que é isso mesmo. As duas testemunhas ali representam o testemunho da igreja ao longo da história. Mesmo que não seja especificamente isso em relação às duas testemunhas, o que eu vou falar aqui é verdade. O que acontece lá com as duas testemunhas? Diz o texto que as duas testemunhas pregavam e atormentavam o mundo. Quando as duas testemunhas foram mortas, o mundo comemorou. Ora, aquelas duas testemunhas não eram crentes legais. Por quê? Porque expunham o pecado do mundo. Então, essa é a questão. A gente, de fato, não pode ser fariseu. Mas nós fomos chamados a incomodar o mundo, como as duas testemunhas de Apocalipse fizeram. Incomodar o mundo. O mundo está muito confortável nos seus pecados. A igreja existe para expor isso como pecado. Não porque consideramos que somos melhores. Não, fomos salvos pela graça. Mas nós existimos para dizer, isso aqui é errado. Isso aqui é errado.
Como, por exemplo, na temática do homossexualismo. Como que a gente deve ser? A gente deve falar, isso é errado, isso é pecado. E não fazer como muito que eu vejo, não, olha, Jesus não julgou, nem eu te julgo. Não é assim. O amor é dizer, é pecado, pare de pecar, senão você estará condenado. E isso é o correto. Então, não podemos, com medo de nos tornarmos fariseus, nos tornarmos esses crentes legais. Que o mundo fala, esse crente é legal, esse eu gosto, esse eu elogio. Tudo bem, aí o mundo nos elogia, mas o mundo não nos ouve e o mundo continua em pecado. O cara tá ali na lama. Se você diz pra ele, ei, você tá sujo, você precisa se lavar. O ímpio tá indo pro buraco. Se você diz, ei, não vá por aí não, ele vai te achar um crente chato. Mas é esse crente chato que é usado para que ele seja salvo. O que você quer? Que ele te chame de legal e ele continue indo pro inferno? Então, a igreja, é isso que a gente quer ser? Leais são as feridas feitas por quem ama. Traiçoeiros os beijos de quem odeia. Ou seja, aquele que ama, ele costuma ferir o ego daquelas pessoas que estão em pecado. Acho que um bom exemplo disso é um pai, né? O meu pai, por exemplo, o meu pai não era um cara legal. O meu pai não era. O meu pai chega um dia e fala para mim, seu arrogante! Isso que você está fazendo errado. Ninguém tinha coragem de falar. Ele tinha. Não foi legal isso. Não foi legal. Mas sabe de uma coisa? No dia em que eu passei por momentos de sofrimento, eu me lembrava daquela frase do meu pai que naquele dia não foi legal. No dia que a situação apertava, eu pensava, será que eu não estou passando por isso aqui? É justamente por conta daquele pecado? Será que não é isso? Por exemplo, eu lembro que um dia eu preguei na minha igreja e falei, olha, é errado, um cristão não pode casar com alguém que não compactua da sua fé. Por exemplo, um protestante com um católico. Não dá. É água e vinho, água e óleo, não se mistura. Não dá, não dá. E ele veio falar comigo e eu falei, não dá, está errado. E ele saiu da igreja. Ele saiu da igreja e foi para uma outra igreja. Nessa outra igreja, todo mundo lá, não julgueis, os crentes legais. E ele falou, ele se sentia bem. Eu nem tinha o expulsado da igreja. Não, ele simplesmente, não consigo vir aqui porque aqui me incomoda, a sua pregação me incomoda. E ele foi para outra igreja. Lá deu tudo errado, o pau quebrou, enfim. Na hora que as coisas começaram a dar errado para ele, aí ele lembrou de mim. Ele lembrou, o pastor Rodrigo me falando que aquilo era errado. E naquele dia ele não me achou o crente legal. O evangelho, então, de início, ele não parece legal. O crente ele é usado para pregar o evangelho. O evangelho começa com a exposição da lei, que é nada mais, nada menos do que a pregação do arrependimento. Expor o pecado no mundo para que as pessoas tenham consciência de pecado e aí, então, busquem o Salvador. Esse é o caminho natural da pregação do evangelho. Você expõe o pecado, as pessoas se sentem incomodadas por conta de sua culpa e buscam salvação, misericórdia e perdão em Cristo Jesus. É verdade, a gente muitas vezes cai em algum extremo, né? A gente se torna fariseu ou então o crente legal. Nós não podemos ser o crente legal, que compactua com o que é mal, que não expõe o pecado por medo de ser xingado, de ser taxado de fariseu. E nós também não somos, devemos ser os fariseus, excessivamente críticos, que esquecem da mensagem da graça, da boa notícia do evangelho. Então que a gente não seja nenhum nem outro, mas que a gente pregue o evangelho para que as pessoas se arrependam. Você é o crente legal? Deixe um comentário aqui. Deus abençoe e até a próxima.